Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar sobre uma coisa que eu havia prometido, que é os insights dos meus momentos com a Palavra de Deus. E eu vou começar com um assunto muito interessante. Esse assunto é linguagens de amor. Qual a forma certa de alcançar o coração de Jesus? Você sabe qual a forma certa? Primeiramente, vamos descobrir juntos o que é linguagens de amor. As linguagens de amor são a forma como as pessoas amam umas às outras. Tem pessoas que amam através de toque físico, tem pessoas que amam através de presentes, outras através de tempo de qualidade, palavras de afirmação ou mesmo atos de serviço. E a forma como você ama também é a forma como você expressa o seu amor e quer receber amor da outra pessoa também. E Jesus? Será que Jesus também tem as linguagens de amor? E se ele tem, quais delas? Bom, Jesus, por ser um ser supremo, Deus, criador de todo o universo, de todas as coisas, juntamente do Pai e do Espírito Santo, ele tem todas as linguagens de amor e ele se expressa de todas as formas para nos alcançar. E eu vou estar lendo para vocês um trecho que foi aonde veio esse insight tão maravilhoso para mim. E quem já souber esse trecho pode pular, que ele vai ser um pouquinho demorado, mas quem não souber, vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Meu texto está em João 21. Diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus filhos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, serão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito.
e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Esse é o nosso texto. É um texto incrível. E o que a gente pode aprender daqui? Duas personalidades completamente opostas. A personalidade de Pedro e a personalidade de João. João era aquele filho mais próximo. Era aquele filho amoroso, obediente, que fazia sempre a vontade do pai e procurava agradar o pai em tudo. Pedro já era um filho mais turrão. Era um filho assim como a Juliana, há uns anos atrás, antes do meu propósito, para pedir para Jesus me libertar daquele nervoso, excessivo furacão que eu era. E Deus me deu essa libertação depois de 10 anos de oração. Pedro também era assim, e Pedro era extremamente inconsequente. Foi lá, cortou a orelha do soldado, ficava falando que estava com Jesus o tempo todo, porém, quando chegou a hora dele realmente mostrar a lealdade dele, negou a Jesus 3 vezes. No entanto, que nessa passagem, Jesus pergunta a ele 3 vezes se ele o amava. Coincidência? Acho que não. Outro fator super pertinente para nossa análise é que quando João, o discípulo a quem Jesus amava, isso é frisado em 2 vezes no nosso texto, ele avista Jesus e avisa aos discípulos, Pedro se lança ao mar. Pedro estava sem roupa, acredito que porque ele estava devastado, desolado, por ele ter traído a Jesus, né? Vários pregadores, eles falam sobre essa passagem, dizendo que Pedro estava muito arrasado. E aí ele veste a túnica e pula no mar. Só que o texto também enfatiza que eles estavam bem próximos da praia, tanto que somente Pedro fez isso. Os outros discípulos continuou o seu percurso no barco. Então a gente vê um certo exagero da parte de Pedro. Só que quando Jesus conversa com ele e tenta trazer ele para a realidade de como Jesus gostaria de ser amado, o que Jesus diz? Apacenta as minhas ovelhas. Então, já trazendo um pequeno spoiler do que eu vou falar mais à frente, Jesus pediu que Pedro parasse de amar ele com gestos exagerados ou em palavras, mas que passasse a amar ele em ações, apacentando as ovelhas, ou seja, cuidando das pessoas que eram importantes para Jesus. Ele queria um amor em ações e não em palavras. A partir desse instante, Pedro ele tem uma transformação na vida dele e ele começa a fazer as coisas como deveriam ser feitas. Eu não condeno Pedro, pelo contrário, eu era Pedro. Mas eu acho muito interessante como Jesus chega e transforma a personalidade de Pedro, assim como ele transformou a minha e há de continuar transformando até o dia em que eu morrer. A gente consegue analisar aqui que João tinha realmente intimidade com Jesus. Ele não tinha fama de ser o queridinho à toa. Ele não é conhecido como o discípulo do amor à toa. Ele reconheceu Jesus quando ninguém mais reconheceu. Tanto que quando eles chegam à praia, fala que nenhum deles ousou perguntar quem eras ele, porque todos sabiam que era Jesus. Mas por que fala assim? Porque Jesus já havia sido ressuscitado e ele não estava com a sua aparência normal, ele estava em corpo glorificado, ou seja, ele não tinha a mesma aparência que eles conheciam. E ainda assim, no mar, no barco, João de longe olha e fala: quero mestre. Então, a gente consegue observar que ele tinha intimidade com Jesus, a ponto de reconhecer quem ele era. Essa é a diferença entre João e Pedro. Amor em ações, em atitudes, em postura e amor em palavras. Mas, Juliana, se João era um discípulo que agradava e enchia o coração de Jesus de alegria, como eu posso me parecer mais com João? Na palavra de Deus em Gálatas 5:22 fala que os frutos do Espírito são caridade, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Para você mostrar para as pessoas que o Espírito Santo habita em você, que você tem os frutos do Espírito, você precisa ter essas qualidades. Não é fácil, é uma coisa que a gente tem que lutar por essas qualidades dia após dia e pedir a Deus dia após dia, mas a gente chega lá. Ah, mas eu faço isso e aquilo pro Senhor e eu não sou vista, e Deus não me vê, Deus não me recompensa, vejo as pessoas ao meu redor sendo abençoadas, vejo pessoas ao meu redor recebendo coisas. No final desse texto, não sei se vocês lembram, se não, volta lá, fala assim que Pedro estava questionando, Pedro tinha acabado de levar uma chamada de atenção de Jesus, ele começa a questionar o que seria de João, o que aconteceu com João, como que João ia morrer, o que aconteceu com João, e aí Jesus fala, o que te importa? Segue-me tu, ou seja, foca na sua vida, foca na sua caminhada comigo, foca em você. E é isso que eu quero dizer para você nesse momento. Foca em você, na sua caminhada com Deus, na sua construção com Deus. Não foca no fulano, se ele tá talvez mais alinhado com Deus do que você. Não fica com ciúminho. Se você se identificou nesses textos e viu que sua personalidade é mais parecida com a de Pedro do que com a de João, então vamos resolver isso. Tem jeito. Eu sou prova viva que tem jeito, tá bom? E para que nós sejamos transformados, não existe outra alternativa a não ser o esvaziamento do nosso ser, obediência e depois oração e leitura da palavra. Dedicar tempo de qualidade para Deus, porque só assim a gente vai ser completamente restaurado e transformado. Isso pode durar dias, semanas, meses, anos, vai depender do tamanho do seu processo ou o tamanho da sua entrega também. Mas agora, falando aqui sobre as linguagens de amor, acredito que vocês ficaram curiosos para saber. E eu vou mostrar nas passagens vários momentos onde Jesus expressou as suas linguagens de amor. A primeira delas. Nessa mesma passagem, logo que ele avista os discípulos, ele pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. E aí eles falam que não, e ele pede para eles lançarem a rede, e eles puxam 153 grandes peixes. Eu vejo Jesus como aquelas mães que faz aquela panelada de comida para receber os filhos, os parentes, sempre com aquele sorriso no rosto, aquele abraço quentinho. Eu imagino Jesus dessa forma, porque em vários momentos ele alimenta as pessoas. Então ele não estava apenas preocupado em falar a sua palavra, mas também alimentar. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que estão preocupadas apenas em pregar. Mas, na verdade, nós precisamos enxergar as pessoas como um todo. A sua parte psicológica, a sua fome, a sua necessidade, às vezes, de arrumar um emprego. A nossa missão não é somente trazer a palavra para as pessoas. Lógico que isso é muito importante, porque a nossa alma é eterna. Porém, nós temos também que nos preocupar aqui em vida, se as pessoas estão precisando de alguma coisa, entende? E Jesus, ele tinha esse olhar. Tanto que ele não apenas dá aos discípulos alguns peixes, só para comer naquele momento. Ele deu peixes numa quantidade que eles poderiam se alimentar por muito tempo, peixes que ele poderia vender, sabe? Então ali Jesus, ele deu não algo pequeno, mas algo transbordante. Tudo que Jesus faz é transbordante. E na verdade aqui a gente também encaixa uma linguagem que a maioria das mães tem, que é atos de serviço. Cuidar das pessoas através de gestos, de ações. Também temos momentos onde Jesus multiplica o vinho, ou mesmo nesse mesmo texto onde ele fala para Pedro que se ele ama a Jesus, que ele deveria apacentar as ovelhas para ele, que ele deveria cuidar das pessoas para ele. Amar também implica você amar as pessoas, que é importante a quem você ama. Fazendo aqui um adendo, como você ama o seu esposo e odeia a sua sogra? Como você ama a sua esposa e odeia a sua sogra? Quando você ama uma pessoa, você ama o pacote completo, você ama tudo aquilo que é importante para aquela pessoa, desde as situações a pessoas também. Nessa passagem que vemos Jesus trazer isso à tona, né? Se você me ama, então faz a minha vontade, mas essa não foi a primeira vez. Em Mateus 12:50,
Jesus fala que seu irmão, sua irmã e sua mãe é todo aquele que faz a vontade de Deus. Então, para alcançar o amor de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. Jesus não acredita no amor em palavras, ele quer um amor em ações, que você expresse o seu amor por ele, perdoando as pessoas e amando a todas as pessoas à sua volta. Essa é a vontade de Jesus. Mas também não apenas isso, que você cumpra a vontade de Deus, como diz em Mateus 12:50. E como eu posso saber qual é a vontade de Deus? Lendo a palavra. Aqui fala em todos esses livros quais são a vontade de Deus. Para a gente alcançar o amor de Jesus, ser parte da família de Jesus, a gente precisa agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Fechando aqui sobre atos de serviço, vamos para uma parte que eu gosto muito, que é tempo de qualidade. Quando Jesus estava prestes a morrer, ele estava lá no Getsemane orando, e ele até fala para Deus, se possível for, para que Deus afastasse dele esse cálice. Ele questiona Pedro, porque Pedro não podia velar uma hora sequer com ele, dando a entender que era um tempo precioso, era importante, era um tempo curto, porque Pedro não conseguia fazer aquilo que Pedro precisava vigiar e orar. Momentos após, Pedro tem aquela situação com o soldado que corta a orelha dele e todo o resto vocês já sabem. Agora, por que aquele tempo era tão importante? Jesus gosta de tempo de qualidade e é no tempo de qualidade com ele que nós vamos ser curados, transformados. É nesse momento que Jesus vai transformar a nossa personalidade numa personalidade mansa. E agora eu vou falar sobre uma linguagem muito especial, presentes. Tem um texto aqui muito lindo em Lucas 7:36, onde uma pecadora vai à casa de um fariseu, onde ela sabia que encontraria Jesus, e ela começa a chorar muito por detrás de Jesus, e ela se lança aos pés de Jesus e chora, beija os pés de Jesus, seca os pés dele com os seus cabelos e unge os pés dele com um unguento caríssimo. Esse fariseu diz que se Jesus realmente fosse um profeta, ele não estaria aceitando esse gesto de uma mulher que é pecadora. E aí Jesus conta uma história dizendo que quem mais é perdoado, muito ama. E fazendo a comparação entre aquela mulher e o fariseu. Eu vou até ler aqui um trechinho porque essa mensagem é muito linda. Olha só. E voltando-se para a mulher, disse-lhe a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que era o beijo, no rosto que eles tinham costume na época de dar. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. É lindo ver o carinho de Jesus com alguém tão excluída pela sociedade, tão maltratada pela sociedade, mas Jesus enxergou o coração ali daquela mulher e o arrependimento, a forma como ela se entrega a ele, chora e perdoa ela ali, aceita o presente dela. Então Jesus aceita sim os presentes que você tem a oferecer. Primeiramente a sua vida e depois você colocar ao dispor de Jesus tudo o que ele te deu. Ela não somente entrega a vida dela a Jesus ali naquele momento, como ela também entrega algo precioso para Jesus e unge os pés dele. E em Mateus 26 também vemos o exemplo de outra mulher que ela derrama um unguento caríssimo sobre a cabeça de Jesus, e nesse outro momento os discípulos que o questionam por que ela não vende e dá aos pobres. E Jesus diz que eles não o teriam por muito tempo, porque ele haveria de morrer, mas que os pobres eles teriam por muito tempo para que eles pudessem ajudar, saciar a fome, dar doações. Então ele sim iria aceitar naquele momento aquele presente que ela estava dando com tanto carinho, com tanto coração. Então vemos aqui 2 exemplos de presentes. Quais os presentes que você já entregou para Deus ou que você pode entregar para Deus hoje? Seja para abençoar a casa de Deus, seja para expandir o reino de Deus, ou mesmo para simbolizar um propósito, um voto, às vezes uma oferta de gratidão,
o seu dízimo, tudo isso são presentes que a gente pode entregar a Jesus. Vamos falar agora da próxima linguagem de amor. Toque físico. Toque físico, a gente pode incluir aqui essas mensagens que eu falei anteriormente sobre lavar os pés, ungir a cabeça, porque tudo também envolve as mãos, não é somente o presente do perfume caro, do unguento caro, mas também ali o toque, né? De enxugar os pés com o cabelo, de passar ali na cabeça, ungir, acredito que talvez ela fez um carinho. Quem nunca, né, gente? Imagina você na frente de Jesus. Eu faria, com certeza, embora eu não sei como era o costume da época, se ela podia ali passar o unguento e já aproveitar fazer um carinho, mas é uma forma. Muitas vezes em oração eu falo, Jesus, me abraça, e ali eu me derramo, e é como se eu pudesse sentir o abraço de Jesus. Acredito que você também já teve essa experiência. E temos também a parte onde Jesus lava os pés dos discípulos, dando também uma lição ali de humildade, de servir o próximo, mas também tendo um momento de contato físico com os discípulos. E vamos aqui para a última linguagem do amor, que é a palavras de afirmação. A Bíblia toda é repleta de palavras de afirmação. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas vou deixar as referências aqui para que vocês possam verificar depois cada uma delas. Na palavra de Deus fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós somos filhos, que nós somos herdeiro, povo exclusivo dele, povo santo, criação, que somos sonhados antes do mundo existir, planejados antes do mundo existir, escolhidos, amados, morada do Espírito Santo, parte do corpo de Jesus. Todos juntos somos o corpo de Jesus, nação santa, povo exclusivo de Deus. Há várias e várias e várias referências onde nós somos enaltecidos, somos citados com muito carinho por Jesus e por Deus. Agora que você já conhece todas as linguagens, você pode começar a amar a Jesus com os atos de serviço, fazendo a vontade de Jesus, cumprindo o seu propósito. Pode também amá-lo dedicando o seu tempo de qualidade, fazendo seus devocionais todos os dias ao acordar e ao dormir, dedicando tempo para que você possa vencer as tentações diárias. Você pode também amar a Jesus dedicando seus presentes, tanto presentes físicos como presenteando a Jesus, entregando a sua vida para Ele como o seu único suficiente Salvador. Também você pode amá-lo com um toque físico, de repente tocando Ele em orações com a sua fé, ou mesmo abraçando as pessoas que são importantes para Ele. Um abraço cura. Você também pode amá-lo com as suas palavras. Você pode dizer a Ele o quanto você o ama, o quanto você se arrepende das vezes que você o entristeceu, o quanto Ele é importante para você, o quanto você quer cada dia mais aumentar a sua conexão, a sua amizade com Ele. Bom, e agora que você descobriu como alcançar o coração de Jesus, eu recomendo que você ainda hoje vai para o seu secreto e fala com Jesus, entrega a sua vida para Ele e inicie hoje um relacionamento com Ele. Essa caminhada nem sempre será fácil, mas o jugo de Deus é suave e o seu fardo é leve. Ele vai estar contigo todos os dias. Serão momentos incríveis na presença do Senhor e você não vai se arrepender. Agradeço a você que ficou comigo até aqui. Que Deus te abençoe, que esse momento com Ele seja incrível e muito abençoado. Um beijo a todos e até mais.